Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo um vídeo, vai ser um bate-papo muito rápido sobre um assunto, sem muita enrolação. Então só pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal que é importante para ele ser indicado no YouTube, usa aí o hype, comenta, compartilha, tudo que você puder fazer para o canal ser indicado, beleza? Eu vou gravar aqui rapidinho, vou trazer esse assunto do Lloyd, que eu acho importante. E tô correndo para um exame que eu vou fazer. Eu tirei a radiografia na segunda-feira. Aí vou no exame agora com um ortopedista para ver essa dor que eu tô na costela. Eu acho que é uma costela que eu tenho quebrada há mais de 12 anos. Alguma coisa que eu fiz que eu acho que machucou de novo. Então tem mais de uma semana que eu tô tomando medicamento forte para dor. E aí hoje eu vou ter uma consulta. Tô indo para lá e tá tudo de boa, tá? Só para trazer aqui um trecho de uma... Antes de falar do Lloyd, só uma explicação. Teve muita gente me mandando mensagem, algumas pessoas me mandando mensagem ontem. Ah, você falou que o Léo Jardim era para ir embora, para ser demitido, olha aí, chupa, não sei o quê. Pá, o Léo Jardim salvou o Vasco de novo em outra penalidade, né? Classificou o Vasco de novo na Copa do Brasil. Eu sei da qualidade do Léo Jardim, isso é indiscutível. Agora, ele tem uma deficiência que é a bola aérea. A saída de bola dele é horrível. Mas o que eu disse no vídeo que eu gravei a respeito do Léo Jardim é que o Vasco tinha feito... Eu falei isso na live ontem, eu vou falar hoje porque tem muita gente que não acompanhou a live. O Vasco fez 3 ofertas para ele, de aumento de salário, de contrato até 2050, e ele não quis. Aí o que eu falei, se o cara não quer ficar, mete o pé, pô. Pra mim, nenhum desses jogadores do Vasco ainda é ídolo. Nem ele que agarrou o pênalti, outro classificou o Vasco, pra mim é ídolo. Ídolo é aquele que consegue ficar um tempo, conquistar título. Esse pra mim é ídolo. Por enquanto, não tem nenhum. Nem o Coutinho pra mim é ídolo nesse elenco do Vasco. Aí se você vai ficar triste, magoado, chateado, porque você é apaixonado por jogador, aí é problema seu. O que eu falei foi, se o cara não quer ficar, mete o pé, pô. Vá pra puta que pariu, vai embora, vá com Deus. Você não vai amarrar um cara que tem proposta, por exemplo, parece que ele tem proposta do Porto e do Palmeiras. Se o cara não quer ficar no Vasco, você vai ficar pedindo, pelo amor de Deus, implorando. Então é isso que eu quis dizer, porque teve um pessoal aí, então vai voltar quem? O Sidão, vai voltar quem? O Lucas lá, o Lucão. E aí veio alguns falar pra mim ontem que eu queria a demissão dele. Eu falei, não, muito pelo contrário, quem quer sair é ele. E que eu falei, se ele quer sair, vá com Deus. Vale pra qualquer um desse elenco do Vasco. Quer sair? Não quer ficar no Vasco? Vá com Deus. Eu não vou obrigar jogador a ficar contra a vontade dele. Entendeu? Porque tem algumas pessoas que têm dificuldade de entender. Mas vamos lá. Eu vou trazer aqui a percepção de um cara que estava no elenco do Vasco, um jogador, o Souza. Ele foi lá no BarbaCast e deu uma live de 3 horas. Fala um diagnóstico de tudo. De alguém que conviveu ali com os atletas, com a diretoria, com tudo que aconteceu no Vasco, nesse processo aí de SAF, Pedrinho, Edmundo, enfim. Então, é uma live boa para você que gosta de bastidor. Vai lá no BarbaCast e aí tem a live completa lá, 3 horas de live. Eu separei 2 minutinhos, só um trecho, que é a respeito do Lloyd. Ele foi perguntado sobre o Lloyd e ele falou, cara, é doido de pedra. Então, assim, é um cara que precisa ser trabalhado, precisa ter um psicólogo ali e lembrar que o Fernando Diniz, ele é um psicólogo formado, né? Por formação, por isso que eu botei na capa aí o doutor com a seringa e ele com a camisa de força. Porque o Fernando Diniz é psicólogo. E o que esse cara fez ontem, assim... Eu ontem fiquei muito revoltado, falei, manda embora, vaza, isso aí, esse cara não agrega para grupo não. Agora, é lógico, depois que passa o estresse, depois que passa a pilha, né, você vai pensar com calma, ele tem contrato. Lógico, se tiver algum clube interessado, vende, mas ninguém vai querer. Porque o cara já saiu do outro clube lá, você viu a maneira que ele saiu. Em live, detonando lá o time dele, falando que queria jogar no Vasco, queria ir pro Rio, era o sonho dele. Deixa o artista, né, deixa ser feliz. Então você vê que ele não é uma pessoa que é muito equilibrada mentalmente. Então ele bateu de frente com a pessoa certa, que é o Fernando Diniz. Se o Vasco não conseguir um negócio para ele vai ter que ficar. Então vai ter que conversar com ele, para ele poder se encaixar, se adaptar
a nova realidade que ele não está acostumado, que é jogar num clube que tem torcida, que tem cobrança, que vive uma seca desgraçada de muitos anos, de sacanagem. Então, ele precisa entender todo o seu entorno, tudo está acontecendo para ele poder, de certa forma, contribuir. Porque, lógico, eu faço as críticas ao Lloyd, mas ainda tem uma qualidade. Com a bola no pé, você vê que aquela finalização, o toque que ele deu pro Verratti, que o Verratti perdeu o gol, né? Um jogador mais insinuante de força, e é isso que o Souza vai falar aí. Ele é doido de pedra, ele é doidinho, ele fala. Só que é um jogador de qualidade e força, né? E olha que o Souza esteve lá treinando com ele, diz que conversou várias vezes com ele, evita festa, sair na noite, se o time estiver perdendo. Então deu altos conselhos para ele. Eu vou deixar esse trecho aí do BarbaCast para você ver sobre o Souza falando do Lloyd, de um jogador que teve junto com ele, trabalhando junto com ele nesse time do Vasco, tá bom? Então curte, se inscreve no canal, fica com esse trecho aí, depois vai lá no BarbaCast assistir a live na íntegra. Tamo junto, um abraço, curte, se inscreve, fica com Deus, saudações vascaínas. O João Vitor perguntou o que você acha do Lloyd. Aí ele complementa dizendo assim, acha que é muito displicente, ele tá falando que acha que é muito displicente, mas teve mais pessoas perguntando sobre o Lloyd, o que você acha dele? Cara, sinceramente, o Lloyd na Turquia ele foi muito bem. No clube, no Alanyaspor, ele tava lá, foi muito bem. Só que o Alanyaspor não é o Vasco, entendeu? Então assim, quando você traz um jogador igual o Lloyd pro Vasco, você primeiro precisa, como é que eu posso te dizer? Porque isso eu acho que é um pecado muitas das vezes de muitos clubes, né? Você não estuda quem é o atleta. Você vê que ele dá resultados ali no campo, mas você não estuda o entorno do atleta. O Lloyd é, cara, doido. Doidinho. Mas tem muita força e muita qualidade, mano. Muita força e muita qualidade. Agora, o que precisa fazer com um cara desse? É ir botando ele na boa, entendeu? Na boa, porque ele tem condições, porque a qualidade que ele tem, a força que ele tem, agora vai botando ele na boa, só que, mano, precisa de um psicólogo. O clube tem que trabalhar, por quê? Igual eu tô te falando, se eu vou te contratar, você é muito bom, e acontecia comigo várias vezes. Portanto, quando eu chegava nos clubes que eu ia, as pessoas falavam assim, fulano tal falou muito bem de você, falou muito bem do teu caráter, falou muito bem que você é um cara família. Os clubes têm que entender isso. Não é só contratar porque o cara joga bem. Claro. Porque o cara joga bem, mas, cara, o cara não é um cara de ambiente, não é um cara meio doido, não vai dar, meu irmão, vai dar problema. Entendeu? Então eu acho que o Vasco, nesse sentido, com o Lloyd, tinha que ter estudado todo o entorno dele. Porque, de fato, no campo, ele pode entregar, como ele entregou lá no Alanya. Uhum. Mas o contexto do Alanya é que é um clube pequeno na Turquia, em que um clube que sai muito de transição, ele é rápido, ele é forte, e deixa o cara jogar. Não tem aquela coisa de competição. É ele e ele. Então ele vai jogar, ele vai fazer o que ele quiser, e vai dar certo, porque ele é bom, cara. Ele não é ruim. Uhum. Só que ele não tem tanta responsabilidade na vida. A verdade é essa. Ele é um cara relax. Agora, eu acho que ele pode dar certo se trabalhar ele, e colocando ele na boa, e conscientizando ele, é o que eu tentava conversar com ele lá às vezes, de cara, mano, aqui é diferente, mano. Aqui é diferente. Eu tive na Turquia vários anos, né? Então, eu falava pra ele, aqui é diferente. Muito diferente. Então, você tem que se cuidar, o entorno todo, você tem que se cuidar, não dá pra sair, se ninguém te vê aí, e aí não tá ganhando, e não sei o quê. Muita coisa, você tem que tomar cuidado com tudo, a forma quando entra em campo. Pô, eu sei que gosta de dar um passe de letra, ele gosta, vira a cara, é dele. Só que tem que saber, tem que ler o momento. Como é que eu vou fazer isso tomando de 1-0, mano? Torcida querendo matar, já o jogador entra de uma letra, erro. Vão me matar. Então, essa leitura toda eu acho que falta nele, mas ele vai adquirir com o tempo. Espero, em Deus. Amém.